Aí, assim, uma pessoa me perguntou assim, rapaz, mas Cláudio, por que que aconteceu tanto isso naquela época e hoje em dia ninguém vê mais? Aí eu disse, peraí que eu vou conversar com gente mais experiente. Diga, responda para a pessoa que é por falta dessa necessidade. Na época havia a necessidade de ser chamada a atenção das pessoas, principalmente dos sábios, né? Dos doutores, dos cientistas, dos filósofos, dos historiadores. Então era necessário que fossem chamadas a atenção daquelas pessoas mais influentes da época para que atentassem para um fenômeno novo, embora não seja novo, é um fenômeno antigo, mas naquele momento estava surgindo no mundo todo, né? Começou lá nos Estados Unidos e passou para a França, para outros países, e tinha que chamar atenção, e realmente chamou atenção. Só que na França aquilo começou a ser um divertimento, né? Muitas pessoas não sabiam que tinha mediunidade, colocava a ponta do dedo na mesa e a mesa então começava a se movimentar, né? Então ninguém sabia quem era ali. Tinha 4, 5 botando a mão na mesa. Aí daqui a pouco descobria que um daqueles era médium, ou mais de um. Então começou assim, as mesas serviram para chamar a atenção. Tanto é, Cláudio, que quando pessoas que conheciam Kardec chegaram para ele e disseram assim: Kardec, vamos ali assistir uma reunião na casa de fulano e tal, que tem uma mesa lá que tem as mesas que se movimentam, elas sobem, vão até o teto da casa e baixa, e responde pergunta, né, através de pancadas, né? Você perguntava, fazia uma pergunta, ela dizia sim ou dizia não, com uma ou com duas pancadas, né? O pé da mesa batia no chão. Aí o Kardec disse assim: rapaz, no dia que você me provar que mesa tem cérebro, eu vou me dar o trabalho de ir uma reunião dessa. Então o Kardec era aquele cara descrente. O Kardec, Cláudio, ele não tinha nenhum. Ele não era aquele cara vibrador, não. Ele era muito frio, calculista. Entendeu? Quando se falava de Deus, ele tinha muita cautela para se falar de Deus. Alguns achavam até que ele era ateu, tá entendendo? Aí ele, um belo dia, um grande amigo dele, que ele conhecia muito bem de vista, era um cara sério, sereno, um cara que não se metia com coisa boba, né? Convidou ele, disse: Kardec, eu estou assistindo umas reuniões em tal canto ali, você não gostaria de ir comigo, não? Aí ele disse: rapaz, já me chamaram, mas eu achei que não era coisa séria, não. Ele disse: pois queira se dar o trabalho de assistir, vamos lá e tal. Convidou, ele foi, né? Em consideração ao amigo. E quando ele percebeu aquilo, Cláudio, logo pela primeira vez, Kardec era um cientista, né? Kardec percebeu que havia algo por detrás daquilo, que não podia ser a mesa que estava respondendo a uma pergunta de ninguém. Não tinha a menor lógica. Aí ele começou a analisar, daí ele foi de novo, outra reunião, e então ele foi fazendo as anotações dele e foi percebendo que por detrás daquele fenômeno havia uma inteligência. Por quê? Porque a perguntas inteligentes a mesa respondia com inteligência, então não podia ser a mesa, tinha que ser uma inteligência invisível. Então por aí começou a pesquisa, as análises, as investigações, e surgiu daí. Quando chegou o tempo onde as mesas já não faziam mais tanto sucesso, rapaz, ó, lá na França, para tu ter uma ideia, Cláudio, uma coisa que fazia sucesso, que chegava no auge, né? No máximo, um ano, aquilo se acabava. E as mesas ficaram durante 4 anos, meu amigo, 4 anos sendo motivo de festejos, de reuniões e tal. Aí quando Kardec começou a se comunicar com mais facilidade com os espíritos, onde os próprios espíritos agora já estavam explicando a ele como deveria fazer e tal, aí foi que muita gente abandonou essas reuniões que eram de curiosidade, de divertimento. Aquelas pessoas sérias passaram a encarar a pesquisa de Kardec como uma coisa séria, né?
E aí se juntaram a ele e formaram a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então surgiu disso daí. O início todo foram as mesas, né? Na verdade, o início foram com as irmãs Fox, lá de Hydesville, né? Que era um condado americano, chamado Hydesville. As irmãs Fox começaram a ouvir pancadas na parede, as pancadas começaram a responder as perguntas dela. Depois percebeu-se que era um espírito era de um cara que tinha morrido naquela casa, cuja alçada estava enterrada na cozinha. E depois de muito tempo, quando elas descobriram isso, desenterraram, né? Então daí se iniciou. Depois veio um sueco chamado Swedenborg. O Swedenborg foi outro também pioneiro. E aí depois veio surgir na França, que foi o terceiro local que despertou, né? Com as mesas, entendeu, meu irmão? Então por aí vai. Daí surgiu essa doutrina. Perfeito, perfeito. Então, por isso que hoje não há mais, nem tampouco, fenômeno de efeito físico. Existem ainda, mas muito poucos, só quando há uma necessidade de chamar-se a atenção de algo, né? Mas não há essa necessidade premente quanto existia na época do surgimento da doutrina. Porque era preciso que chamasse a atenção, tinha que ser uma coisa palpável, tinha que ser aquela coisa bem chamativa, né? Aí depois disso veio a parte filosófica, veio a parte moral, né? Os ensinamentos, e aí se acalmaram tudo, e hoje a gente pode ter uma comunicação inteligente, né? Através de um médium psicofônico, psicográfico, que não precisa ter mais nem aparições, nem pancadas, né? Essas coisas todas, né? Entendeu, meu irmão? Pessoal, interessante essa pergunta do Cláudio aí. Interessante, Cláudio. Que uma certa feita, eu morando na Paraíba, lá em João Pessoa, eu fui convidado para falar num colégio, numa sala de aula de um curso para jovens, né? Crianças que estavam naquela transição de menino para adolescente. 13, 14 anos, por aí assim. A pessoa que tinha sido convidada não podia ir, que era uma senhora espírita. E ela me pediu para ir no lugar dela. Tudo bem, fui. Cláudio, eu falei durante toda aquela aula eu falei sobre as mesas girantes. Exatamente sobre as mesas girantes. Rapaz, a sala todinha não falava um A. Os meninos só faltavam arrancar os olhos da cara olhando para mim. Os meninos e as meninas. E quando o colégio tocou para terminar a aula, porque era assim, cada dia, num dia foi um padre falar da religião dela, religião católica, um dia foi um evangélico falar dos evangélicos, outro dia foi cada dia era uma religião diferente, né? E no último dia era o espírita, né? Que eles acham que é religião, mas não é. Mas foi eu que fui. Meu amigo, quando apitou para terminar a aula, os alunos todos saíram me acompanhando, não ficou ninguém na sala. Eu caminhando para a banda do pátio e aquela turma ao meu redor. E outros alunos de outra sala também começaram a se juntar para entender do que se tratava, não sabiam o que era. E eu não podia parar de falar, que os alunos diziam: e aí, tio, e aí, continua. Entendeu, Sulamita? E eu falando daquela coisa maravilhosa, eu inspirado. Eu não estava só ali, tinha certeza. Entendeu? E eu fiquei debaixo de uma árvore e os alunos sentaram no chão, e aquele esticou a baladeira, e o professor não conseguia fazer mais ninguém entrar na sala, e naquele dia não teve mais aula para aquela sala, para aquela classe não. Pediram o endereço da casa espírita lá, onde é que fica isso para a gente ir? Aí eu disse: não, meu irmão, meu filho, sua mãe não vai querer ir não, mas procure saber das obras, procure o livro dos espíritos. Eu expliquei como é que fazia para eles adquirirem as obras, né? Sulamita, Cláudio, eles ficaram encantados, e eu também fiquei surpreso com aquilo, porque eu não esperava esse momento, né? E eu nunca mais esqueci na minha vida essa coisa maravilhosa que foi uma aula, né? Que foi dada numa sala de aula,
mas que conquistou ali, assim, a curiosidade de uma turma eu acho que ali devia ter uns 30 alunos, por aí assim. Muito bacana, né? Você sabe que os espíritos agem, Deus age de uma maneira que a gente não imagina, né? Eu creio que aquela sementezinha ali foi plantada na mente daqueles alunos ali, viu? Tenho certeza que foi plantada na mente de cada um ali.